Olá, consultor Up, estou aqui para passar para vocês uma série de informações muito importantes que foram discutidas hoje na nossa sessão estratégica com os maiores líderes da Up aqui em São Paulo. E para muita expectativa que foi criada, né, as pessoas trazendo aí uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, porque a verdade é que nós temos hoje muito perto de completar 3 meses do startup, muito aprendizado nesse período, muitas conquistas com certeza, várias pessoas se qualificaram, várias pessoas crescendo, bônus inacreditáveis para algumas pessoas, mas tudo que é bom pode ser melhorado e nós temos ouvido muito a rede sobre algumas situações que têm criado alguns desconfortos na base da nossa rede, algumas pessoas questionando que está difícil a qualificação, as pessoas, muitas vezes o Star Plus estão ali com dificuldade de manter os ganhos semelhantes ao que tinha no plano passado. Então, em cima de todas essas questões, a Up tem trabalhado muito fortemente, porque o nosso objetivo é que realmente esse plano atenda à expectativa de todos vocês. Então, nós tivemos uma série de discussões hoje cedo, discussões positivas, as pessoas vieram com o coração aberto, realmente com muita vontade de construir esse plano com a gente, e nós trouxemos algumas propostas. Isso foi debatido. Ao longo do dia nós preparamos aí essa apresentação para que você tenha em primeira mão as informações dessas novidades que nós vamos apresentar para vocês. Tudo isso vai ser detalhado na conferência de amanhã, que vai ser uma conferência especial às 17 horas. Então convido que vocês todos estejam online para esclarecer as dúvidas. Hoje eu vou passar bem rapidinho, só para vocês já baixarem um pouco essa ansiedade, já começarem a alinhar as informações com seus líderes, sabendo que tudo isso aqui foi discutido com os líderes e está em comum acordo com a nossa principal liderança. Então vamos lá. Primeira coisa que nós discutimos bastante, verificamos, é que não havia necessidade de exigência de 5 diretos, ou 5 ativos diretos para as qualificações. Por quê? Porque o plano startup ele foi desenhado de uma maneira muito equilibrada, onde você se qualifica pelo VQ, o volume de qualificação, ou seja, você acumula pontos e dependendo do limite máximo por linha que você pode aproveitar, né, o limite máximo que você tem em cada uma das linhas que você constrói, isso faz com que você chegue na qualificação de Star Plus, enfim, todo o plano até Elite, Elite Emerald, Diamond e Royal. Os 5 diretos ativos era mais uma sugestão de construir uma equipe equilibrada, porque nós sabemos que na prática, quem constrói 5 linhas ativas tem muito sucesso, ganha muito dinheiro, o aproveitamento do plano é melhor. Mas não é algo que uma exigência que fazia tanta diferença no nosso plano. Então nós abolimos essa questão a partir de janeiro. Então tudo que eu vou passar para vocês agora são ajustes que serão colocados para valer a partir de janeiro. Então já vai preparando sua rede, já vai aquecendo. Sabemos que isso implica um ou outro ajuste, alguma outra mudança na nossa apresentação oficial, mas entendemos também que num plano de 90 dias fizemos as primeiras rodadas desse plano e percebemos que pode melhorar em alguns detalhes. Acreditamos que agora vai estabilizar e teremos um plano muito forte para todo o ano de 2016. Então, primeira novidade é essa. Você não precisa mais de 5 diretos ativos. Porque eu particularmente defendi muito essa tese. Desde o início me incomodava o salto do empreendedor para o Star. Porque o Star é uma pessoa que está começando também a sua carreira dentro da Up e é legal você ter um PIN, ter um reconhecimento, ganhar alguns bônus adicionais, faz parte de toda a dinâmica do nosso negócio, motivar que os novos se qualifiquem e cresçam no plano de carreira. E os 5 diretos, por mais que alguns consigam, era algo que para muitos se tornava mais distante. Então agora essa é a primeira grande novidade. Segunda novidade é que nós entendemos que toda a nossa rede trabalha muito forte a questão do VIP, VIP 200 e vamos lá, faz 200 pontos, seja VIP, inclusive as nossas simulações, nossa projeção está toda baseada no profissionalismo em você fazer 200 pontos, aprender a fazer 200 pontos, fazer um acompanhamento do seu cliente, manter a força da tua equipe, a produção para que todo mundo esteja ativo e todo mundo esteja saudável financeiramente no plano, mas o que acontecia? As pessoas ficavam na dúvida se elas tinham que ser empreendedoras, então focavam a energia em construir duas linhas, 2 diretos ativos, ou se ela concentrava energia nos 200 pontos pessoais. E nós chegamos à conclusão que no início tanto faz, as duas estratégias estão certas. Não dá para a gente
condenar quem apenas está vendendo, porque essa pessoa está gerando resultado, está gerando negócio e está se capitalizando. Da mesma maneira, nós também não podemos penalizar quem está construindo rede, construindo uma, duas linhas ativas. Então agora, para vocês terem uma ideia, a conclusão é que todo VIP vai ser empreendedor, mas eu vou explicar agora nessa tabela como que fica, né, as qualificações ficam um pouco mais simples e como que você vai começar a promover essas qualificações a partir de agora. Lembra aquela tabela que nós temos na nossa apresentação, no Invite, né? Vocês têm esse material. Existiam duas colunas, a exigência dos ativos diretos e a exigência do VQ, né? Com volume máximo por linha. O que acontece com essas duas mudanças que eu propus aqui, passei para vocês, na verdade foi definido pela empresa, né, foi definido junto com os líderes, não precisamos mais dos ativos diretos. E isso não precisa nem daqueles 3 de um lado e 2 do outro para qualificações superiores. Então, basta você atingir o critério do volume de qualificação, considerando o máximo por linha, para subir os degraus. A única diferença aí mais significativa é do empreendedor, porque agora o empreendedor passa a se qualificar também pelo volume de qualificação. Então, ao invés dele ter a exigência de 1 de cada lado do binário, ele pode fazer 150 pontos. E esses 150 pontos, ele pode aproveitar o máximo por linha também de 150 pontos. Isso é muito forte. Por quê? Porque se ele entrar e ele tem característica de venda, ou já entra com PEC 3 ou PEC 2, enfim, já se qualifica com uma pontuação, né, somando 150 pontos entre ele e as compras da sua equipe, ele já está qualificado como empreendedor. E isso é muito bom porque ajuda na compressão das primeiras 3 gerações, como nós vimos aí no royalties e tudo, que as pessoas têm questionado muito pela dificuldade da pessoa se manter empreendedora. Às vezes ela consegue um mês, no outro mês ela tem um pouco mais de dificuldade, enquanto ela está estabilizando a sua produção. Então, por isso, nós resolvemos adotar esse critério de 150 pontos. Então, se você fizer sozinho, está valendo. Se você fizer como a regra antiga, dá na mesma. 50 pessoais, 50 de um lado e 50 do outro, também vai valer para você virar empreendedor, ok? Então, maravilha, esse é o critério de qualificação. Outra coisa muito boa nisso é que nós não precisamos mais do binário. Na verdade, o binário está diferente, está descolado do Unilevel. Agora a qualificação é toda Unilevel. Você não precisa se preocupar com o binário para se qualificar Unilevel. Basta que você faça a produção, tenha a pontuação nas suas linhas e você tem o PIN. Agora, o binário ele passa a ser apenas para o bônus, e aí temos algumas situações. O bônus de equipe ele continua sendo, você precisa ativar o seu binário, então é necessário ter pelo menos um ativo direto de cada lado do binário para justificar o seu ganho do bônus de equipe. Mas tem duas novidades aí nessa história. Primeira novidade é que se você atingir Star Plus, todas as qualificações superiores, não precisa mais ter 3 de um lado e 2 do outro. Basta 1 de cada lado e você se mantém com direito ao bônus de equipe. Segunda novidade é que se você tiver, por exemplo, como consultor ativo num determinado mês, você pode acumular os pontos. Você não vai receber o bônus binário naquele momento, mas você continua acumulando. Então, na verdade, mesmo que se você for um Star Plus, você, no plano da maneira como estava antes, você precisava ter os 3 de um lado e 2 do outro para estar qualificado como Star Plus e assim por diante. Agora não. Você pode atingir essas qualificações e talvez não tenha direito a ganhar um binário, porque naquele mês você não tem um ativo de cada lado, mas acumula o bônus binário correspondente à sua qualificação com o limite do binário da sua qualificação. Então isso aí faz com que todo mundo possa perseguir o bônus binário a qualquer momento, vai ter direito a receber esse bônus binário, basta atingir a qualificação enquanto isso está acumulando. Tá bom? Maravilha. E o bônus de expansão ele tem uma mudança, essa foi muito festejada pelos nossos líderes. Acredito que todos vocês que estão assistindo essa conferência especial, enfim, é um vídeo, basicamente um comunicado que estamos fazendo para você baixar essa ansiedade, se preparar para a conferência de amanhã, ter tudo isso em detalhes. O bônus de expansão ele tem uma diferença, porque agora ele não vai pagar somente para o patrocinador. Isso foi uma crítica que algumas pessoas estavam nos trazendo e nós percebemos pelos números dos resultados que realmente não estava funcionando como nós gostaríamos. O bônus para o patrocinador era muito forte, mas o patrocinador muitas vezes é um consultor novo, que não tem experiência, não sabe recrutar, não sabe fazer uma apresentação, e ele ia sozinho no campo, tentava apresentar e não tinha resultado.
e os líderes muitas vezes não tinham estímulo suficiente para ir apoiá-los no campo, porque esse ganho era muito pequeno para eles, ganhavam apenas 8% do Fast Start. Então agora nós equilibramos um pouquinho melhor isso e fizemos a seguinte alteração. O bônus de expansão continua pagando de 20 a 300 UPs. É a mesma quantidade de dinheiro que está reservada, a UP vai pagar em todos os bônus a mesma coisa. O que está acontecendo é que nós estamos fazendo pequenos ajustes para distribuir melhor esse dinheiro e principalmente valorizar a nossa base, valorizar os Star, Star Plus, Executivo, Executivo Sênior, quem está construindo realmente esses novos grupos. Então, por isso, nós estamos mudando um pouquinho a dinâmica de alguns bônus. E essa situação, então, como é que fica? 20 a 300 UPs é a reserva que a UP vai pagar. Mas ela, ao invés de distribuir 100% desse valor para o patrocinador, ela vai pagar 40% para o patrocinador, ou seja, continua sendo a principal carga desse bônus no patrocinador, mas ela pega 60% e dilui para os ascendentes que estão qualificados como Star, Executivo e Gran Executivo. Tá? Então, como funciona isso na prática? Vamos supor que eu cadastro uma pessoa, essa pessoa ela está animada para fazer um negócio, mas sozinha ela não consegue. Então, eu sento com ela, faço uma lista de nomes, padrão de 8 passos, monto com ela toda uma estratégia para fazer a apresentação para os amigos dela e todo mundo que se cadastrar com ela, ela vai ganhar 40% e por eu estar ajudando, eu vou ganhar ou 20, ou 40, ou 60, depende da minha qualificação. Então, por exemplo, se eu for um Star, eu ganho 20%. E os outros 60% sobem para pagar o primeiro executivo acima, executivo que tem direito a receber esses 20%, e o primeiro grande executivo que tem direito a receber o 20%. Nessa tela vocês estão vendo uma coluna do lado direito, onde mostra várias situações. São situações em que você pode comprimir mais essa bonificação. Exemplo, se eu nesse caso fosse um grande executivo e o meu novo cadastrado faz também um novo consultor, ele recebe 40% e eu teria direito a 20% por ser Star, mas também 20% por ser executivo e também 20% por ser grande executivo. Porque, na verdade, o bônus é pago para Star ou acima, executivo ou acima, grande executivo ou acima. E ele represa esses ganhos na primeira pessoa que tem direito a receber. Tá? Por quê? Porque nós queremos estimular o trabalho próximo, o trabalho no dia a dia, no cotidiano, que você está indo junto a apresentar o plano com o seu novo consultor ou com um consultor na segunda, terceira geração. Aí sim justifica você receber esse bônus de expansão. Senão, fica muito parecido com o Fast Start e aí você já está sendo recompensado de outra forma no nosso plano. Tá bom? Mas nós também temos outra novidade, que é a nova tabela de royalties, porque nós tínhamos conversado muito com os líderes e nós estávamos percebendo que algumas pessoas questionavam que o dinheiro estava muito para a elite, pouco dinheiro para a base, e as pessoas às vezes também estavam misturando isso com a dificuldade da qualificação, porque exigia 5 diretos ativos, então as pessoas tinham dificuldade de chegar a Star ou Star Plus. A gente acredita que nesse momento, com as mudanças ou com os ajustes que foram propostos, vai ficar mais fácil qualificar Star, Star Plus e a compressão dinâmica vai funcionar de uma maneira melhor. Porém, ainda assim, nós entendemos que podíamos melhorar um pouquinho para o Star, Star Plus Executivo na tabela de royalties. Então, como é que fica essa proposta nova? Nós temos a compressão dinâmica valendo para todas as qualificações. As primeiras 2 gerações passam a ser as fixas para empreendedores. Então, ao invés de 3, nós vamos falar para 2 gerações de empreendedores, considerando que agora o empreendedor vai estar muito mais perto de virar Star do que antes, né? O estímulo todo é que ele vire logo Star. Então, por isso, as 2 primeiras gerações vão ser reservadas para os empreendedores, mas nós teremos já a 3ª geração para Star e teremos a 4ª geração específica para Star Plus. Ele foi contemplado agora na nossa tabela de royalties com um privilégio especial. E além disso, nós teremos 8% para a 5ª geração, 9, 9 e 10. Se vocês perceberem, fizerem um comparativo com a tabela que vigora até o mês de dezembro, nós tínhamos mais 3% sendo pagos embaixo, na geração 7 e 8.
Por quê? Nós estávamos pagando 10% para grão executivo e acima e 12% para elite e acima. Era um bom dinheiro, os elites estavam felizes, mas nós percebemos o seguinte, que era muito dinheiro para um grupo pequeno e que valia a pena equilibrar melhor isso, dando um pouco mais de fôlego para aquelas pessoas que estão construindo no campo, fazendo os eventos, fazendo a coisa acontecer. E todos foram unânimes, mesmo os elites que estavam presentes, entenderam que era melhor valorizar essa etapa intermediária. E por isso nós pegamos esses 3% adicionais e nós distribuímos melhor entre a quarta e a sexta geração. Então, você tem aí 7% na quarta, 8% na quinta e 9% na sexta. Essa ficou nova composição na tabela de royalties, tá bom? Então, isso aí, junto com as outras novidades, tem um impacto muito forte, melhorando os ganhos do Star Plus Executivo. Mas não é só isso, nós temos um benefício extra, que é a nova composição nos PECs, porque nós temos um benefício extra, um benefício temporário adicional, que é o bônus de expansão em profundidade. Lembrando que nós acabamos de falar que, ao invés de pagar 100% desse bônus de expansão para o patrocinador, nós estamos pagando também para as qualificações acima, Star, Executivo, Gran Executivo, e pensando dessa forma, nós encaixamos isso também como um benefício temporário no PEC. Então, lembrando, no Start Pack nós temos benefício no bônus Fast Start, nos royalties, e a partir de agora nós também temos o benefício de bônus de expansão. Como vai funcionar? Então você tem no PEC 2 já um benefício de 20%, que equivale a como se você fosse um qualificado Star. Mesmo que você entre agora, não qualificou, se você tiver o PEC, já vai ter direito a esse bônus. No PEC 3, você já tem acesso ao bônus de 40%, ou seja, se você tem um downline que cadastra alguém, ele vai ganhar 40% e você ganha os outros 40%, porque você vai ser equivalente a um executivo, mesmo que você ainda não tenha construído a equipe para essa qualificação. E o mesmo vale para os outros packs, até chegar no Start Pack 5, que te dá o benefício máximo, o benefício do Gran Executivo, o benefício de 60% de compressão aí nesse bônus. E isso é muito significativo, porque imagina que cada pessoa da tua equipe, da primeira geração, você cadastrou, você ganhou 40%. Só que a partir do momento em que eles começam a desenvolver a equipe deles, cadastrarem 2, 3, 5 pessoas, 60% desses cadastros vai ficar para você. Ou seja, isso estimula demais que você pegue a lista de nomes junto com ele, faça o padrão de 8 passos direitinho, organiza uma apresentação, vai junto, apoia. Por quê? Se você ajudar ele a cadastrar alguém, você vai receber 20, 40, 60% a mais, dependendo do seu pack. Isso é muito forte, realmente os nossos líderes adoraram essa novidade e nós acreditamos que isso vai botar fogo na base da nossa rede. E temos uma última alteração que é muito favorável, também ouvimos a rede, também chegamos à conclusão de que precisávamos simplificar esse critério das premiações, porque as pessoas às vezes ficavam questionando, eu vou me qualificar para executivo, eu vou ter que, depois que virei executivo, acumular, fazer durante 2 em 3 meses para ir para o seminário de Master, ou então depois que eu virar um Elite Diamond, eu tenho que fazer 4 em 6 para ganhar uma viagem, isso não é justo, ou 7 em 10 para ganhar um carro. Então isso nós estamos mudando a maneira de tratar os prêmios, então não precisa mais fazer 4 meses em 6, 7 em 10, por mais que nós continuemos promovendo isso como saudável, porque você mantém a estabilidade do seu negócio. Mas você, acumulando seus pontos com o tempo, você vai ter direito a receber os prêmios. Então, olha só essa tabela. Nós temos aqui a qualificação mínima que precisa ser alcançada, tá? Isso aqui, lembrando que é PIN, tá? E eu gostaria de ver a tabela ali, senão... Tá, é que eu não consigo ler. Né? Ok, desculpem, mas eu estou precisando acompanhar aqui na tela. Então, a qualificação mínima que você precisa fazer está ali na coluna que vocês estão vendo. Tá? Esse é o PIN. Uma vez que você conquistou o PIN, você tem direito a resgatar o prêmio. Só que a grande vantagem, né, voltando aqui, é que você acumula os pontos desde o primeiro dia que você está no negócio. Mesmo que você faça esse primeiro mês, vamos supor que você se cadastrou agora na UP e você fez o seu primeiro mês, trabalhou, focou e chegou a Star. Tá? Uma boa meta para um primeiro mês. Você, como Star, vai ter feito ali, vamos supor, 2.000 pontos. Ok? 2.000 pontos. Esses 2.000 pontos já vão acumular como crédito de premiação.
E aí talvez você possa me perguntar, puxa, mas o Star não está nessa lista, ele não tem direito a nenhum prêmio. Ok, ele não tem direito a nenhum prêmio, mas ele já está acumulando pontos. Ou seja, assim que ele virar executivo, esses 2.000 pontos que ele acumulou no primeiro mês já vão ser válidos para somar naqueles 20.000 como meta. Tá? E é óbvio que ele vai fazer isso por 1, 2, 3 meses e vamos supor que ele acumulou os pontos e chegou a executivo, ou seja, ele vai resgatar já o prêmio como o seminário de Masters, vai participar do nosso treinamento especial. Agora, quando nós começamos a ver isso para os degraus mais altos, isso fica mais interessante ainda, porque os prêmios mais altos, eles exigiam uma estabilidade maior no plano, 4 em 6, 7 em 10, e na verdade a gente sabe que muitas vezes, quando você atinge uma qualificação alta, Elite Emerald, Elite Diamond, às vezes você precisa estabilizar um pouco para conseguir ter essa produção. Ao mesmo tempo, é justo, talvez você já tenha feito um trabalho de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muito forte com a empresa, acumulou muito ponto, você foi, de repente, um elite muito sólido durante muito tempo, e se você tem pontuação suficiente, por que não levar o carro logo de vez? Então, se você, ao longo da tua história, tiver acumulado, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem simples. Vamos supor que você é um elite e você acumulou durante muito tempo trabalhando forte, focado, e você foi, durante toda a tua trajetória, foi acumulando pontos e chegou ali com mais de 1,5 milhão de pontos, mas você é elite. Como elite, você já ganhou outros prêmios. Você ganhou a viagem para Disney, você ganhou uma caneta Montblanc, mas você ainda não teve direito ao carro. Só que no momento em que você fizer o seu segundo mês de qualificação do Elite Emerald, então você fez o primeiro, ok, vamos supor que você furou o segundo, no terceiro você qualificou Emerald. Naquele mês que você qualificou Emerald, por você já ter a pontuação acumulada, você vai receber o relógio Montblanc e você vai receber o seu carro Mercedes. Então vai ser um ganho, o prêmio ele vai vir muito próximo do PIN se você tiver um histórico de construção. É lógico que se você for uma pessoa que entrar agora e trabalhar muito forte e crescer rápido, subindo PIN por PIN de maneira muito veloz, você não vai ter acumulado os pontos, então vai ter que esperar um pouquinho mais para ganhar um prêmio. Mas não é o mais comum. O mais comum é que as pessoas realmente trabalhem cada PIN e cresçam, construam, acumulando esses pontos, e é justo que eles recebam um prêmio por um histórico que eles já construíram conosco. E todo mundo adorou essa novidade também, lembrando que tem um detalhe muito importante nessa história. Assim como era até agora, enfim, um plano desde que foi lançado, foi anunciado dessa maneira, para você ter direito aos prêmios, tem que fazer o VIP, tem que ser 200 pontos. Por quê? Porque o prêmio é dado para aquelas pessoas que são exemplo, aquelas pessoas que têm uma atitude acima da média. E o 200 é uma base, um pilar importante do nosso negócio. Então, para você acumular esses pontos, lembrando aquele exemplo que eu dei, você no primeiro mês virou Star, vai acumular 2.000 pontos? Sim, mas você tem que ser VIP. Você tem que fazer 200 pontos para ter direito a acumular esse crédito. Ah, mas se eu não fizer, o que acontece? Você está no plano normal, ganha os benefícios do Star, mas não acumula os créditos para os prêmios. Então, quanto mais rápido você se preparar, você aprender a girar os seus 200 pontos, pegando as dicas dos nossos líderes que fazem acompanhamento de cliente, que tem aí estratégias fantásticas pelo Brasil, aí promovendo os 200 pontos, e nós vamos fortalecer ainda mais essa estratégia. Se você aprender a fazer 200 e duplicar para a sua equipe fazer 200, todo mundo vai acumular pontos, vai ganhar prêmio, vai ficar todo mundo muito feliz. Tá bom? Então, essas são as melhorias. E a conclusão, seja VIP 200, garanta todos os seus créditos de premiação. E esse é o nosso foco. Como eu disse, amanhã nós teremos uma conferência especial, teremos um debate aqui falando um pouco mais sobre as melhorias, o que impacta, como aproveitar melhor isso a partir dessa virada de dezembro para janeiro. Lembrando que tudo isso continua, na verdade o plano atual ele é honrado até o final de dezembro, e em janeiro essas regras são ajustadas para que a gente entre num voo de cruzeiro aí no ano de 2016, ok? Para terminar, só um lembrete muito importante, que também é uma novidade de dezembro, foi anunciado há alguns dias, e que nós acreditamos que vai dar um impacto muito forte na rede de vocês e que vocês devem se atentar, que é o Packbox. É uma ferramenta de trabalho fantástica, que é você ter o seu Start Pack 1 pronto na sua mão para cadastrar a qualquer momento, e obviamente você tendo o Pack 1, já cadastra o seu novo consultor, essa pontuação entra na hora para o seu plano, para o fechamento de mês, isso é fantástico, e você pode fazer um upgrade lá na sequência para ele ter acesso aos benefícios do Pack 2, 3 até o 5. Tá? E o Packbox ele tem uma vantagem financeira muito grande. Se você fizer um pedido isolado de um Start Pack 1, você não consegue fazer por menos de 300 ups, R$300, né, no caso.
Agora, com o Pack Box você tem uma vantagem especial, existe uma promoção em cima de produtos que estão colocados nesse pack que fazem com que você pontue com menos investimento. Isso é uma excelente forma de começar um negócio. A sugestão é que você está forte no negócio, compre vários Start Packs, vários Pack Box, para ter a sua mão, para você poder cadastrar pessoas na cidade, na festa, na reunião que você vai ter, nas férias aí, muitas pessoas vão se integrar com família, com amigos, enfim, em viagens, é importante você ter essa ferramenta na sua mão. Tá bom? Um grande abraço, nós nos vemos na conferência de amanhã, 17 horas, onde tudo isso vai ser detalhado com muito mais informação para vocês. Um grande abraço, sucesso a todos.